começando mais um vídeo, sim, começando mais um vídeo aqui, e dessa vez vamos começar com os nossos conteúdos mais focados aí no criar personagens, histórias, mundos, universos. Então está aberta nosso primeiro Story Studio, sim, onde nós vamos aí dissertar um pouco sobre questão de personagem. Como vocês leram no título, nós vamos aí criar personagens inesquecíveis com 3 passos, podemos dizer assim. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo! Aqui ó, estou com a tela do meu Notion aberto e aqui eu comecei, né, um novo Notion, e eu vou começar a criar aí meu banco de dados de personagem. Então, nós vamos começar hoje dissertando um pouco do personagem que eu criei há algum tempo. Para quem não sabe, eu fiz um curso de para construção de história, focando ali, indo para o lado do afrofuturismo, né? E eu desenvolvi a ideia de um personagem que é o Keiko Zahara, que é uma mistura, né? Ele é um humano e um lobisomem. Só que a gente não pode chamar de lobisomem, então eu chamo de lobenídeo, né? Porque vai que tem direitos autorais, aí a gente tem problema. Então ele é um lobenídeo. E eu tô vendo que tá cortando um pouco da minha testa aqui. Pronto. Agora no Shorts não tá cortando minha testa. Então ajeitamos. Aqui é assim, a gente faz na hora, né? Então, basicamente, para quem não sabe, aí eu comecei a desenvolver um conto que é a história do Keiko Zahara, que é o momento ali que ele se entrega à sua natureza animal, né? Podemos dizer assim. E no caso, dentro do meu contexto, não se passa apenas nessa situação do Keiko, né? A gente tem aí um cyberfuturismo, podemos dizer assim, um universo futurista, onde que a gente tem lobisomens e máquinas, e lobisomens máquinas, né? Podemos dizer assim. E aí, o Keiko, ele é um jovem aí de 17 anos, como você pode ver, do gênero masculino. Aqui a gente tem a aparência física dele, né? Atlético, corpo definido, devido ao seu treinamento corporal na tribo desde a infância e tal. Temos alguns outros detalhes do personagem, mas como o foco aqui é a gente construir personagens inesquecíveis, né? A gente tem que entender o seguinte: em todas as histórias, em todos os lugares que você pode ver, novela, série, filme, games, teatro, livros, a gente tem personagens que marcam a gente de alguma forma. E todos eles, querendo ou não, tem alguma característica específica na sua personalidade, no seu jeito de ter sido construído, que faz a gente se identificar bastante com ele, ou, em outros casos, faz a gente odiar o personagem, né? A gente pode considerar o seguinte: o Walter White, né, da série Breaking Bad. Tipo, se a gente for parar pra olhar, ele é um vilão, manipula o Jesse e faz coisas terríveis, tanto com o Jesse, mas no fundo ele tem um propósito maior, que é fazer aquilo para a família dele, né? Tudo acontece por quê? Porque ele se vê numa situação que ele não tem onde cair morto, e que quando ele morrer, ele não vai conseguir sustentar a família dele, que a família dele não tem emprego, a esposa dele não tinha um emprego, né? Depois ela arruma, mas eles não tinham condições de se manter, ele não tinha como pagar a faculdade do filho, da filha. E ele se vê aí envolto a essa questão. Ele tá com câncer, ele vai morrer. E aí o que eu posso fazer? Eu tenho que salvar minha família. Então acaba gerando uma identificação. E a consequência disso é ele fazer tudo o que ele fez para se tornar o Heisenberg. Então, tipo, se a gente for parar pra olhar, por mais que ele seja um vilão, muitas pessoas acabam se identificando com ele pelo fato de que você também faria qualquer coisa pela sua família. Então, é um ponto marcante na personalidade dele. Porém, no contexto que a gente pode considerar que existem 3 pontos que fazem esse personagem ser, vamos dizer assim, bem querido por muitas pessoas, que é o propósito, o dilema e a transformação.
Vou colocar no seguinte, o propósito, ajudar a família. No caso do meu personagem aqui, como vocês podem ver, ó, inicialmente Keiko quer sobreviver, proteger a tribo e provar que é digno da sua linhagem, da linhagem do pai, que é um Garou, um líder Garou. Mas o mais profundo, inicial, e aí a gente tem dentro, o mais profundo, ele quer entender quem é, como humano, como Garou e como ser híbrido em um mundo dominado pela tecnologia. Keiko não busca apenas controle da transformação, ele quer identidade e pertencimento, algo comum em heróis que vivem entre dois mundos. Exemplo, o mundo Garou e humano, e o mundo orgânico e o mundo máquina, porque ele também está no futuro. E aqui, se a gente for considerar, é exatamente o desejo inicial do Eisenberg, no caso do Walter White, prover para sua família, realizar coisas para que a sua família tenha um futuro. O desejo mais profundo, ele quer ser temido, porque no fundo, é o desejo dele. Quando ele percebe o que ele se tornou, então ele quer aquilo, o quanto ele é bom naquilo. E tipo, o quanto ele poderia ser maior pelo conhecimento que ele tem, saca? Então no desejo profundo dele, ele quer ser temido, ser reconhecido por aquilo que ele é, aquele que ele é, né? Então a gente tem aí o primeiro passo para a construção do personagem. Então, se você estiver construindo o seu personagem, pense o seguinte, qual que é o desejo inicial dele? Qual que é o propósito dele? Ele quer ser um herói? Ele quer proteger a família? Ele quer proteger a tribo? Ele quer dominar o mundo? Pode ser um desejo inicial, mas por trás desse desejo inicial, qual que é o desejo profundo dele, né? O propósito profundo dele. Ele quer entender quem ele é? Ele quer ser temido por todos? Ser reconhecido pelo gênio que ele é? Né? Porque isso aqui você não está construindo apenas um protagonista, você pode estar construindo um coadjuvante, sei lá, talvez um antagonista, porque as pessoas também se identificam com ele, com o antagonista, né? Se a gente for parar para pensar, temos o Batman, o Coringa, o Superman, o Lex Luthor. Todos os personagens, ele tem o seu desejo inicial, o seu propósito inicial e o seu propósito profundo. E a gente precisa identificar isso. E é isso que vai começar a trazer uma conexão com a pessoa que estiver lendo seu livro, jogando seu jogo, assistindo sua série, assistindo seu filme. Então, é isso que você tem que pensar. Fora isso, a gente tem outros pontos que são interessantes em debater, que é o segundo item da nossa lista, né? Que é o dilema. Temos o dilema interno e o dilema externo. No caso aqui do Keiko, vamos colocar o dilema dele interno. Teme perder o controle da sua natureza Garou e destruir quem ama. Ele rejeita a sua própria essência. O dilema externo. Esse era o interno. Externo. Ele é rejeitado por parte da tribo e pelos humanos, sendo visto como instável, perigoso, maldito. E aí a gente vem pro lado do nosso Walter White, que é o exemplo que eu estou citando aqui. O Walter, o desejo interno dele, o dilema interno dele é que aquilo que ele esteja fazendo para trazer o sustento da sua família possa destruir sua família. O desejo externo dele é que ele já tinha tentado todas as outras opções, mas nunca, na verdade o dilema, né? Mas nunca foi reconhecido pelo que ele fez. Ele teve os amigos que roubaram a ideia dele, né? Ele participava do projeto e aí os dois se casaram e ganharam uma fortuna de dinheiro e ele não ganhou nada, que é um ponto mais na frente que a gente descobre isso na série. Mas ele era um professor, ele trabalhava muito e nunca teve nada. Então era o dilema dele. Ele trabalhou muito e não conquistou nada, né? Então esse seria o dilema que ele tem.
a genialidade dele não estava sendo bem aproveitada, né? Poderia ser um outro dilema. Mas aí a gente tem que pensar o seguinte: esse dilema, ou o desejo isolado, esse dilema o deixa isolado, impede de agir em momentos importantes. A tensão entre seu lado selvagem e o desejo de ser aceito cria conflito emocional constante. No caso do meu personagem. E pro Walter White, ele também fica nesse conflito, né? A questão o dilema, eu quero ser reconhecido pelo que eu fiz, mas eu não sou reconhecido pelo que eu fiz. E o que eu estou fazendo agora pode prejudicar a minha família, mesmo sendo para salvar a minha família. Então ele entra ali em dilemas emocionais. Como vários momentos da série, ele se põe nesse dilema emocional, no sentido de se vai continuar, se não vai continuar, se ele vai fazer isso, se ele vai fazer aquilo, ele vai manipular o Jesse, ou ele não vai manipular o Jesse, ele vai matar uma pessoa ou não vai matar uma pessoa. E por aí vai. Então a gente tem esses dilemas. E vários outros personagens também têm o seu dilema, o seu propósito. E por último, a gente pode considerar assim, que é o terceiro passo para se criar os personagens memoráveis, que é a transformação ao longo da trama. Podemos dizer assim, antes um jovem impulsivo, revoltante e sem domínio do próprio poder. Depois um líder espiritual e físico, que aprende a unir o lobo e o homem, a tecnologia e a tradição, o que vê na ancestralidade um caminho de reflexão e libertação. Ele se transforma de um risco para um símbolo, ele integra o que antes era considerado maldição como dom e liderança, tornando-se digno da sua linhagem. Então, assim, a transformação é basicamente o resultado do propósito. Se você for parar para olhar os contextos, é ali a extinção de parte dos dilemas, né? Então, por exemplo, ele era maldito e agora ele é um símbolo, né? A maldição, na verdade, é um dom. Então, a gente tem uma conexão entre esses três itens. E você construindo isso muito bem, você já vai construir um personagem muito bom. E esse personagem, ele vai sim ter essência, ele vai ter propósito, um dilema, uma emoção, uma personalidade. Claro que assim, dentro disso, de construção de personagem, a gente tem as outras partes, né? O objetivo, personalidade, relacionamentos, arco de desenvolvimento, aqui a ferida emocional, a crença limitante, o momento de ruptura, o arquétipo da narrativa, né? Qual foi o arquétipo. Então tudo isso são armas que você pode usar para transformar o seu personagem em um personagem inesquecível. E com esses três passos, com esses três itens, propósito, dilema, transformação, você consegue sim criar personagens extremamente inesquecíveis. Claro que vai depender muito de você usar isso a seu favor e ver, porque a gente tem que fazer análise. E como eu falei, apesar de ser 3 passos, aqui eu vou te colocar o 4º passo, que é observação. Sim, quando a gente observa ao nosso redor, a gente consegue captar personalidades das pessoas, ações, jeitos, e ali a gente consegue tirar a ideia de eu posso pegar essa pessoa aqui, a forma com que ela está agindo e colocar dentro de um personagem. E aí você consegue fazer com que depois daquele personagem seja facilmente identificável pelaquela pessoa. Ela vai olhar e falar assim, nossa, parece que ele escreveu isso sobre mim. Parece que esse sou eu. Sabe quando você olha para um personagem ou você se comove, sente repulsa, sente inspiração? Tudo isso é quando você constrói muito bem esses 3 pontos. E para mais conteúdo como esse, cara, deixa aquele like, compartilha o vídeo, se inscreve aqui no canal, compartilha com o seu amigo. E lembrando, dá aquela moral, nos vemos no próximo vídeo. Tchau!